Introdução. Histórica e contextualizada de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito por Machado de Assis e publicado em 1881, é um dos romances mais inovadores e marcantes da literatura brasileira. Considerado um divisor de águas, o livro inaugurou a fase realista do autor, rompendo com os excessos idealizados do romantismo e trazendo uma visão irônica e crítica da sociedade brasileira do século XIX. Contexto histórico e literário. O Brasil do século XIX ainda vivia sob o regime monárquico, com uma sociedade estruturada em hierarquias rígidas e valores aristocráticos. Nesse ambiente, Machado de Assis constrói uma obra que desafia as convenções sociais e literárias, retratando com ceticismo e ironia a elite carioca da época. A narrativa é conduzida por Brás Cubas, um narrador pós-morte que revisita sua trajetória de vida sem ilusões ou sentimentalismos. Essa escolha permite ao autor realizar uma crítica mordaz aos costumes da sociedade, expondo suas hipocrisias, vaidades e contradições. Estilo de escrita e características da obra. Machado de Assis utiliza um estilo fragmentado e digressivo, com capítulos curtos e muitas reflexões filosóficas e existenciais. Diferente das narrativas lineares tradicionais, o autor brinca com a estrutura do romance ao intercalar momentos de ação com trechos que parecem mais confissões do narrador ao leitor. Entre as principais características da obra, destacam-se ironia e pessimismo. Brás Cubas narra sua vida com um olhar cínico e desapegado, sem tentar justificar suas falhas ou enaltecer suas virtudes. Metalinguagem. O narrador dialoga diretamente com o leitor, quebrando a quarta parede e comentando sobre o próprio processo de escrita. Crítica social. A obra desconstrói a visão heróica das elites e expõe a superficialidade das relações humanas da época. Filosofia e existencialismo. Reflexões sobre morte, fracasso, destino e vaidade permeiam toda a narrativa. O estilo machadiano em Memórias Póstumas de Brás Cubas foi profundamente influenciado por pensadores como Schopenhauer e Pascal, trazendo um tom melancólico e questionador sobre a vida e a sociedade. Essa abordagem crítica e refinada consolidou Machado como um dos maiores escritores da literatura mundial. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Ao leitor que estenda ao confessasse haver escrito um de seus livros para 100 leitores, coisa é que admira e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará, é se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, e quando muito, 10. 10? Talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne, ou de um Xavier de Maistre. Não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de finado. Escrevia-a com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Acresce que a gente grave achará no livro umas aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual. Ei-lo aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas máximas da opinião. Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o primeiro remédio é fugir a um prólogo explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou o que as diz de um jeito obscuro e truncado. Conseguintemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na composição destas memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas nimiamente extenso, aliás desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te com um piparote, e adeus. Brás Cubas. Capítulo 1.
Óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dito isto, expirei às 2 horas da tarde, de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos, e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos! Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava. Uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo. Tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza às mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Bom e fiel amigo. Não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias. Foi assim que me encaminhei para o Undiscovered Country de Hamlet, sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego, como quem se retira tarde do espetáculo, tarde e aborrecido. Viram-me ir umas 9 ou 10 pessoas, entre elas 3 senhoras, minha irmã Sabina, casada com o Cotrim, a filha, um lírio do vale. E tenham paciência, daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora. Contentem-se de saber que essa anônima, ainda que não parenta, padeceu mais do que as parentas. É verdade, padeceu mais. Não digo que se carpisse, não digo que se deixasse rolar pelo chão convulsa. Nem o meu óbito era coisa altamente dramática. Um solteirão que expira aos 64 anos não parece que reúna em si todos os elementos de uma tragédia. E dado que sim, o que menos convinha a essa anônima era aparentá-lo, de pé, à cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca entreaberta. A triste senhora mal podia crer na minha extinção. Morto, morto, dizia consigo. É a imaginação dela como as cegonhas que um ilustre viajante viu desferirem o voo desde o Ilício às ribas africanas, sem embargo das ruínas e dos tempos. A imaginação dessa senhora também voou por sobre os destroços presentes até as ribas de uma África juvenil. Deixá-la ir. Lá iremos mais tarde. Lá iremos quando eu me restituir aos primeiros anos. Agora, quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas de tinhorão da chácara e o som estrídulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora, à porta de um correeiro. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer. De certo ponto em diante chegou a ser deliciosa. A vida estrebuchava-me no peito, com uns ímpetos de vaga marinha. Esvaía-se-me a consciência. Eu descia à imobilidade física e moral. E o corpo fazia-se-me planta, e pedra, e lodo, e coisa nenhuma. Morri de uma pneumonia. Mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil à causa da minha morte, é possível que o leitor me não creia, e todavia é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso. Julgue-o por si mesmo. Fim do capítulo 1. A história continua. Para acompanhar os próximos capítulos, acesse nossas playlists